Tem. Olá, boa tarde a todas, boa tarde a todos. Sejam todas bem-vindas e bem-vindos a mais uma atividade, né, formativa do Grupo de Pesquisa de História da Matemática no Brasil, do GEMAT, e coube a mim, nesta tarde de sábado, do dia 24 de abril de 2021, dar continuidade, né, a essas atividades de formação do GEMAT. Não é uma atividade de formação do GEMAT, mas é uma atividade de formação organizada pelo GEMAT. Ela é aberta ao público e todos podem fazer proveito desse engajamento do GEMAT na formação dos pesquisadores e professores. Então, nesta tarde, como eu falei, coube a mim dar continuidade às atividades formativas, e eu gostaria, antes de entrar especificamente na atividade que eu me propus a conduzir aqui hoje com vocês, eu gostaria, primeiramente, de fazer um agradecimento especial ao professor Wagner Valente, coordenador do GEMAT, pela oportunidade e pela confiança que me tem dado de apresentar e discutir um pouco com o grupo, né, as pesquisas, os resultados das pesquisas que eu tenho desenvolvido atualmente. Eu gostaria também de fazer um agradecimento muito especial ao Luiz, né, pelo suporte técnico que ele tem nos dado até aqui, especificamente pelo suporte técnico que ele tem me dado, para que esse momento pudesse ser realizado e ser transmitido ao vivo. Muito obrigado, Luiz, muito obrigado ao Wagner, e eu não poderia deixar de agradecer a você, que reservou um tempo, nesta tarde de sábado, para me ouvir um pouco e para ouvir aquilo que tem despertado o meu interesse de pesquisa. Espero que todos, né, nós tenhamos uma tarde de muito aprendizado, e um aprendizado mútuo mesmo, de vocês que estão aí do outro lado da tela, e um aprendizado meu mesmo, né? Então, antes de entrar na apresentação propriamente dita, eu gostaria aqui de expor a dinâmica da apresentação. Então, a apresentação ela ocorrerá em dois momentos, né? Essa palestra, essa conversa que eu terei aqui com vocês, ela ocorrerá em dois momentos. Num primeiro momento, eu farei a apresentação, né, de alguns resultados parciais da minha pesquisa, e no segundo momento, será aberto o momento para os questionamentos, né, para vocês apresentarem, me fazerem alguma questão, apresentar alguma sugestão, né, e é isso, a dinâmica é essa. Bom, sem mais delongas, vamos ao que mais interessa, que é a apresentação dos resultados de pesquisa que eu estou desenvolvendo atualmente. Então, como vocês podem ver, o trabalho de hoje, a atividade de hoje, ela está intitulada As finalidades da aritmética na alfabetização da criança em idade escolar, São Paulo, 1870 a 1930. Para quem não me conhece, eu sou Marcos Aldêncio de Oliveira, né? E este trabalho que está sendo apresentado aqui, ele, na verdade, faz parte de uma pesquisa de pós-doutorado que eu estou desenvolvendo, né, com o apoio financeiro da FAPESP, e essa pesquisa ela está sendo desenvolvida no Departamento de Ciências da Educação da Unesp, no campus de Araraquara, e sob a supervisão da professora Vera Tereza Valdemarim, a quem também eu gostaria de fazer um agradecimento aqui, que eu não fiz inicialmente, um agradecimento muito especial por ter me acolhido e por estar me supervisionando durante essa minha trajetória de pesquisa que eu estou apresentando aqui para vocês agora. Também gostaria de fazer um agradecimento aos membros, né, do GEPS, que é o Grupo de Estudos e Pesquisas sobre Culturas e Instituições Educacionais, e ao próprio GEMAT, aos membros do GEMAT, porque se trata de uma pesquisa desenvolvida em constante diálogo, né, com os membros desses dois grupos de pesquisa. Então, a pesquisa de pós-doutorado que eu estou desenvolvendo,
ela está intitulada A Aritmética do Curso Primário para Alfabetizar, Análise Histórica das Dinâmicas de Produção de um Saber Escolar, 1870 a 1930. Então, para conduzir o desenvolvimento desta pesquisa de pós-doutorado, eu tomo como fonte de pesquisa os seguintes documentos: programas de ensino, revistas pedagógicas, livros escolares de aritmética, anuários do ensino, exames escolares de aritmética, jornais, dicionários e outros documentos. No fundo, o objetivo central desta minha pesquisa de pós-doutorado é buscar caracterizar o lugar e o papel da aritmética no processo de alfabetização do ensino escolar primário. Então, durante esse desenvolvimento dessa pesquisa, eu analiso a aritmética no processo de alfabetização da criança, problematizando 3 aspectos em específicos. Eu problematizo a finalidade da escola primária e, por consequência, da aritmética. Eu problematizo também a organização dos saberes dessa aritmética, ou seja, da aritmética do processo da alfabetização da criança em idade escolar. E eu também problematizo e me interesso por certos rituais da escola primária que caracterizam a sua cultura, ou seja, aquilo que nós podemos denominar como a cultura da escola primária da época. Eu me interesso especificamente na análise de exames escolares e na questão da promoção do aluno, como ocorre essa questão da promoção do aluno. Então, esses 3 aspectos têm sido investigados a partir das seguintes questões de pesquisa. Que aritmética deve alfabetizar a população infantil do curso primário paulista entre as décadas de 1870 e 1930? Que aritmética ensinar para alfabetizar a criança em idade escolar? Que aritmética exigir do aluno para considerá-lo alfabetizado? Como métodos e saberes aritméticos produziram propostas para alfabetizar as crianças paulistas? Então, é basicamente nesse conjunto de questões iniciais de pesquisa que eu tenho conduzido e tenho analisado aqueles 3 aspectos apresentados inicialmente. Então, eu acredito que desde o título, desta apresentação, desta atividade, uma questão tem incitado e tenha sido saltada na mente de cada um daqueles que está me escutando aqui neste momento, né? Eu acredito que a pergunta que esteja intrigando cada um de vocês seja: alfabetizar envolve o ensino de aritmética? Então, na tentativa de responder esse questionamento, eu tomo como base 2 documentos de política pública oficial do Brasil hoje, da atualidade, né? Eu tomo como exemplo o decreto número 9.765, de 11 de abril de 2019, que instituiu a Política Nacional de Alfabetização. Então, neste decreto, esse decreto começa com um rol de definições, né? Dentre essas definições, esse decreto de política pública nacional de alfabetização estabelece um entendimento de alfabetização. E diz o seguinte: este decreto é de acesso público, qualquer um pode acessar agora mesmo, né? E neste decreto diz o seguinte: alfabetização é o ensino das habilidades de leitura e de escrita em um sistema alfabético, a fim de que o alfabetizando se torne capaz de ler e escrever. Só que esse é um decreto que orienta, como o próprio título diz, a Política Nacional de Alfabetização da Criança em Idade Escolar. E este é o entendimento de alfabetização que está posto lá neste decreto. Então, vejamos bem, olha, ele institui que um entendimento de alfabetização como sendo o ensino das habilidades de leitura e de escrita em um sistema alfabético, a fim de que o alfabetizando se torne capaz de ler e escrever.
Só que, contrariamente a esse entendimento, uma política pública oficial que avalia os níveis de alfabetização no país, ou seja, a Avaliação Nacional de Alfabetização, ela aplica a prova aos alunos, as quais oferecem 3 resultados. Essas provas oferecem 3 resultados. Oferece o desempenho em leitura, o desempenho dos alunos em leitura, o desempenho do aluno em escrita e o desempenho do aluno em matemática. Quer dizer, ao final do ciclo de alfabetização, a criança deve saber leitura, escrita e matemática. Então, a partir destas 2 políticas públicas oficiais da instrução, nós percebemos aí uma espécie de descarrilamento do que vem a ser a alfabetização. Né? Nós temos aí uma política nacional de alfabetização que entende a alfabetização como um ensino de leitura e escrita, mas nós temos um sistema de avaliação nacional da alfabetização que busca medir o nível de alfabetização do aluno, avaliando o seu desempenho na leitura, na escrita e na matemática. Então, aí eu faço o seguinte questionamento. Por que se tem um sistema de alfabetização nacional da alfabetização que oferece o desempenho dos alunos em matemática, sendo que na política nacional da alfabetização, a ação de alfabetizar envolve apenas o ensino das habilidades de leitura e escrita? Na minha concepção, das 2, uma. Ou existe na política pública oficial uma alfabetização do ensino, ou seja, aquela que deve ser ensinada na escola, e uma alfabetização da avaliação, ou seja, aquela que é exigida nas provas aplicadas aos alunos, ou então há uma polifonia de significados da palavra alfabetização, que impossibilita identificar com clareza no processo da alfabetização que saberes escolares deverão alfabetizar a criança em idade escolar. Mas eu observei também, ao longo do desenvolvimento desta pesquisa, que essa confusão, essa polifonia, né, de significados da palavra alfabetização não estava presente apenas em documentos oficiais da instrução, mas também ele está presente em trabalhos científicos sobre o tema. Então, na revisão da literatura científica que eu fiz a respeito da alfabetização, eu pude, mesmo correndo o risco da simplificação excessiva, eu pude categorizar 3 grandes perspectivas de desenvolvimento de pesquisa acerca da alfabetização. A primeira perspectiva de trabalhos científicos que estão desenvolvidos e que foram desenvolvidos e que estão em desenvolvimento, a maioria desses trabalhos, eles se alinham a essas 3 perspectivas. A primeira perspectiva de pesquisa é a teoria construtivista. A figura mais representativa dessa teoria é a Emília Ferreiro, em que os trabalhos dela, o foco da alfabetização é o processo de aprendizagem do aluno. Então, os trabalhos que se concentram, que estão filiados a essa perspectiva de pesquisa da teoria construtivista, ele se interessa em saber como se aprende a ler e a escrever. Como o aluno aprende a ler e a escrever. A segunda grande perspectiva de pesquisa é a das ciências linguísticas, que a maior representatividade, a maior referência dessa linha de pesquisa é a pesquisadora Magda Soares de Almeida, né, que ela investiga a alfabetização a partir das facetas da linguística, interessando-se pelo código escrito, ou seja, o interesse de pesquisa daqueles que seguem essa linha de pesquisa das ciências linguísticas é em saber como o aluno aprende o sistema alfabético ortográfico da escrita. E uma terceira linha de perspectiva de pesquisa desenvolvida acerca da alfabetização é aquela que nós podemos denominar como histórico-pedagógica. A maior referência nessa perspectiva de pesquisa é a historiadora Maria
do Rosário Mortati, em que ela trabalha na perspectiva histórica, né, acompanhando as discussões em torno do método de alfabetização. Então, o interesse de pesquisa desta linha de investigação é como ensinar leitura e escrita. Então, cada uma dessas 3 grandes perspectivas de pesquisa, ela tem seu objeto da alfabetização muito bem definido. No âmbito da psicologia, ou seja, na teoria construtivista, admite como objeto da alfabetização o aluno em situação de aprendizagem. Na linguística, ela tem o sistema alfabético ortográfico da escrita como objeto da alfabetização. Já na área da pedagogia, a perspectiva histórico-pedagógica defende os métodos da alfabetização como principal objeto da alfabetização. Então, se eu pudesse alinhar, filiar a minha pesquisa de pós-doutorado a uma dessas 3 grandes correntes de pesquisa, eu diria que a minha pesquisa ela está mais alinhada à terceira perspectiva, a histórico-pedagógica. Ela se aproxima da abordagem dada por Maria do Rosário, a alfabetização, mas, ao mesmo tempo, ela se distancia. Ela se aproxima no sentido de tomar o processo da alfabetização do ponto de vista histórico, ou seja, numa perspectiva diacrônica. Mas a minha pesquisa, ela se distancia do entendimento de Maria do Rosário na medida em que eu não admito, a priori, um entendimento do que vinha a ser a alfabetização, né? E, no segundo momento, é porque o objeto da alfabetização, na minha pesquisa, eu mudo. Na pesquisa, na perspectiva de Mortati, o objeto da alfabetização são os métodos de ensino. Na minha abordagem, o objeto da alfabetização são os saberes que deverão alfabetizar a criança. Então, são essas as aproximações e os distanciamentos. E aí, o primeiro distanciamento da perspectiva histórico-pedagógica é não admitir a priori uma definição do que vem a ser a alfabetização. Então, em vez de começar com uma definição de alfabetização e depois procurar exemplos que se adaptem a ela, eu resolvi ouvir as vozes dos intérpretes de cada contexto histórico-cultural. Eu sei que esses intérpretes não podem ser entrevistados. Porém, eu estou convencido de que eu posso recuperar suas vozes por meio dos arquivos e indagá-los, testando e reformulando as minhas interpretações à medida que eu passo de um documento para o outro. E aí, lança a seguinte pergunta: por que eu não admitir a prioristicamente uma definição de alfabetização? E aí eu posso utilizar como resposta as palavras do historiador italiano Carlo Ginzburg, que diz: continuidade de palavras não significa necessariamente continuidade de significados. Ou seja, palavras não carregam significados que lhes são fixos, imutáveis, singulares. Então, se eu pudesse, em poucas palavras, melhor caracterizar a minha abordagem teórico-metodológica, eu diria o seguinte, que a minha pesquisa trata-se de uma abordagem histórico-pedagógica de tendência etnográfica, buscando escutar os mortos com os olhos, tal como propôs o historiador francês Roger Chartier. Ou seja, esse tipo de postura teórico-metodológica na pesquisa requer a imersão em arquivos. E a partir da minha imersão em arquivos do Brasil e em arquivos do exterior, especificamente do Canadá, porque eu fiz um estágio lá no Canadá recentemente, eu pude amealhar e analisar um conjunto de documentos que tem me permitido construir uma periodização da minha pesquisa. Essa periodização ela está sendo apresentada aí para vocês, e eu construí essa periodização a partir das diferentes categorizações das propostas de alfabetização da criança em idade escolar
do estado de São Paulo. Então, a primeira categorização é de 1870 a 1917, ela está categorizada assim, alfabetização verticalizada. A segunda periodização, que vai de 1918 a 1924, ela está categorizada como alfabetização simplificada. A terceira periodização é de 1925 a 1930, ela está categorizada como alfabetização instrumentalizada, e a quarta e última periodização, que vai de 1931 a 1939, ela está categorizada como uma alfabetização horizontalizada, ou seja, é quando São Paulo se torna a terra da alfabetização. Então, de agora em diante, eu vou apresentar para vocês, né, alguns elementos que têm me levado a construir essa periodização e essa categorização da alfabetização, e, em contrapartida, a construir e entender melhor a aritmética que deveria ser ensinada em cada uma dessas propostas de alfabetização. Então, antes de avançar, propriamente dita, né, na apresentação desses resultados, desses elementos, né, da análise, eu gostaria de deixar claro uma coisa. Eu estou investigando a alfabetização do ponto de vista do ensino, ou seja, a alfabetização que deve ser ensinada às crianças em idade escolar. Mas isso não me proibiu de enxergar outra esfera da alfabetização. Pelo contrário, quando necessário e quando possível, ou seja, quando eu encontrei os documentos, eu investiguei, por exemplo, a aritmética que se exigia do aluno durante o exame escolar. A ideia era melhor compreender as razões do porquê a aritmética do ensino estava organizada de tal forma para ser ensinadas às crianças. Então, vamos avançar agora nos elementos que têm me permitido a caracterizar cada uma dessas propostas de alfabetização e como a aritmética tem se apresentado em cada uma dessas periodizações e categorizações. A primeira delas é de 1870 a 1917, ela está intitulada Alfabetização Verticalizada, mas ela está verticalizada pelas ciências, né? E por que eu cheguei a essa concepção? Bom, inicialmente eu trouxe aqui uma citação, né, do escritor maranhense Antônio de Almeida Oliveira, que ele fez uma radiografia de como se encontrava a instrução pública no Brasil na década de 70 do século XIX. Ele disse o seguinte, após analisar vários dados estatísticos da época: seguramente 80% da população geral do Brasil, né, são ignorantes, e que 85% das crianças que podiam ir à escola crescem na ignorância, ou seja, quase a totalidade da população brasileira, ou das crianças brasileiras, na década de 70 do século XIX, não podiam ir à escola, ou não iam à escola, né? Então, o tempo avança, a República é instaurada, e aí, no ano seguinte à República, um inspetor escolar, Frank Rami Galvão, diz o seguinte: o analfabeto é um elemento pernicioso no seio da nação, e a República jamais será uma realidade auspiciosa e feliz se a instrução do povo lhe não trouxer a base substancial e estável por excelência. Então, aí, nessa pequena citação, estava acreditada o credo dos republicanos através da instrução, que era instruir o analfabeto. Então, diagnosticado essa realidade de que 85% das crianças não frequentavam a escola e de que somente a instruir no analfabeto era que a República poderia ser auspiciosa e feliz, né, surgiu uma segunda questão. A questão foi:
quais saberes deveriam ser ensinados para instruir o analfabeto. E aí, o professor Arthur Breves, daqui de São Paulo, disse o seguinte, acerca do conjunto de saberes que deveriam instruir o analfabeto. Saber ler, escrever e contar não é instrução, é simples instrumento de aquisição. O ensino primário estende-se às noções de todas as ciências que obedecem uma lei de classificação. Então, nessa mesma linha de pensamento, o professor Caetano de Campos disse que esta instrução do ensino primário envolvia uma soma notável de conhecimentos que resultam sinteticamente das noções enciclopédicas auridas em diversos ramos do estudo. Então, através dessas duas passagens aí, nós podemos chegar à seguinte conclusão. Instruir o analfabeto significava, portanto, formá-lo pela verticalidade das ciências. E, neste sentido, né, a partir deste entendimento, um conjunto de reformas escolares paulistas foram se sucedendo ao longo do tempo, né? De 1892 a 1918, como vocês podem ver aí, vários programas de ensino entraram em vigor, né? E que a tônica que presidia a confecção de cada um deles foi a de instruir o analfabeto pela verticalidade das ciências. Então, nesses programas de ensino, nessas propostas de instrução do analfabeto, né, da República, do Estado de São Paulo, a duração do estágio escolar, do ensino primário, ele variou entre 8 anos de escolarização e 4 anos de escolarização. De 1892 a 1918, a duração do estágio escolar do ensino primário, ele oscilou entre 8 anos de escola e 4 anos. Era aceito como admissão na escola primária as crianças entre 7 e 12 anos de idade, né? E a finalidade da escola primária era instruir mais que educar, constituía, assim, a finalidade principal da escola primária. Neste sentido, instruir pressupunha um compromisso com a formação científica, enciclopédica e integral da criança. Então, com todo esse conjunto, a ideia era mais ou menos o seguinte, olha, era de conduzir a criança da escola primária até o ensino superior. Essa é a finalidade principal da escola primária, né? Instruir essa criança, pressupondo uma formação científica e enciclopédica, de modo a conduzi-la ao ensino superior. Só que o expediente que fazia a criança avançar de uma série para outra, de um ano para o outro, e de um nível de estudo para o outro, era o exame escolar. Então, de 1892 a 1918, uma cultura se estabeleceu na escola primária paulista, a cultura da seleção. Essa expressão está entre aspas, porque ela foi retirada dos estudos da historiadora Rosa Fátima de Souza, né? Então, essa cultura da seleção, ela ocorria através dos exames escolares. Os exames escolares, visto por Raul Pompeia, né, o Ateneu, como o terror acadêmico nas escolas primárias. Só que nesta cultura, né, nesta cultura da seleção da escola primária paulista, através dos exames escolares, uma aritmética foi sistematizada para ser ensinada nessa proposta de ensino da escola primária. E um livro que representa melhor essa proposta da aritmética é o livro Aritmética para Meninos, de José Teodoro de Souza Lobo, né? Essa é uma obra que teve bastante edições na época, né? E o número de edições, eu pressuponho que revela a boa aceitação dessa obra e a ampla adoção dela
não é, por diferentes estados do Brasil. Então, essa obra ela iniciava através dos princípios elementares. Veja como iniciava-se o ensino de aritmética na escola primária na época. Iniciava-se com a definição do que era grandeza contínua, e aí vai, lá embaixo aqui, ó, nós temos aqui, ó, o que é número. Número é a relação que existe entre a grandeza e a unidade. Então, fazendo uma análise dessa obra, nós podemos dizer o seguinte, que os saberes aritméticos eram organizados a partir da seguinte lógica, neste livro específico. Primeiro se dava-se uma definição do saber que se ia estudar, ou que deveria ser ensinado. Em seguida, você tem a regra dessa definição, você tem um exemplo de aplicação dessa regra, e essa obra, ela organiza os saberes aritméticos de modo que não oferecia inicialmente exercícios nem problemas para os alunos. Nesta obra, especificamente destinada para os alunos da escola primária, os saberes aritméticos iam dos princípios elementares, que são, a primeira página foi apresentada aí, até cubo e raiz cúbica. Esse era um conjunto grande de conteúdos, saberes aritméticos que deveriam ser ensinados à criança e que faziam parte dessa cultura da seleção dos exames escolares. Quando eu fui nos arquivos para tentar encontrar os exames escolares do aluno de aritmética da época, eu me deparei com a seguinte situação. Veja bem aqui, ó. Isso aqui é um exemplo de exame de aritmética, né, de um aluno do grupo escolar do 3º ano de São Paulo. Esse é um exame de aritmética, e o exame consistia sobre o tema operação sobre a divisão. Esse é um exame de 1896. E aí, o que se exigia do aluno era o quê? Que o aluno soubesse uma definição aqui, ó. Ele inicia assim, ó. Dividir é achar quantas vezes um número contém outro. O número que contém se divide, e aí ele vai dizendo. Ele apresenta uma definição, em seguida ele apresenta uma regra, aqui, ó. Regra para se operar a divisão. Em seguida ele apresenta um exemplo, ó, de como se deve aplicar a regra e a definição, e resolve esse exemplo. É a mesma organização do saber que está aqui, ó. Definição, regra, aplicação da regra. Mas isso não foi um caso isolado de Sorocaba, né? Nós temos aqui, ó, outro exame de um aluno do 4º ano, né? Que o tema do exame era noções preliminares de aritmética. Então, ele iniciava com a definição do que era aritmética, era isso que era exigido do aluno para que ele pudesse avançar do 4º ano para o 5º ano, porque na época o ensino primário aí tinha 5 anos, né? Esse também é um exame de 1896. Não é um caso isolado também. Nós temos aqui mais outro exame de um aluno, né? Também do 4º ano. O ponto do exame de aritmética era o que é número. E aí ele vem dizendo o que é número, em seguida ele aplica um exemplo da regra, né? Vem dizendo o que é fração, tal, a regra da fração. Essa era a organização. Então, a obra escolar, ela organizava o saber aritmético de acordo com aquilo que era exigido do aluno no exame escolar, como está posto aqui presente. Então, nós temos aí uma aritmética sistematizada por pontos, ou seja, o exame escolar como uma preparação do espírito para a compreensão de estudos mais avançados, ou mais avantajados, né? Mais avançados e mais avantajados. Ou seja, eu estou chamando de uma aritmética sistematizada por pontos, entendendo pontos como sendo um combinado de noções teóricas que davam ao estudante não só uma ideia abstrata da matéria, mas o devido preparo para brilhar no exame escolar. O saber aritmético que o aluno deveria possuir para obter a promoção de um ano para o outro se resumia na memorização de definições, de regras
e o modo de aplicá-las em exemplos. E essa organização da aritmética, né, essa cultura da seleção, esse modo, essa primeira proposta de instruir o analfabeto, ou seja, daquela alfabetização verticalizada pela ciência, ela permanece até 1918, né? Porque aí, de 1918 a 1924, uma segunda proposta de alfabetização entra em cena, que é a proposta de alfabetização simplificada. E como é que surge essa proposta de alfabetização simplificada? Ela surge através do alto índice de reprovação que foi se instaurando gradativamente no sistema de instrução pública do Estado de São Paulo. Eu trouxe aqui agora duas citações de inspetores de instrução, de inspetores do ensino, né, da época, que retratam bem como essa cultura da seleção estava presente no dia a dia da escola primária da época, né? Ou seja, fazia parte da cultura escolar daquela época. Disse Aristides Macedo: em algumas escolas, nenhum aluno foi promovido. Em outra, apenas foi aprovada uma aluna, o que exprime que, nesta capital, dezenas de crianças frequentam o ano todo escolas públicas com aproveitamento absolutamente negativo. Agora, no que diz respeito especificamente à aritmética, disse o inspetor de instrução Benedito Maria Tolosa: aritmética e geometria, estas duas disciplinas têm sofrido depressão no seu desenvolvimento. No mês de agosto de 1911, examinamos e experimentamos mais de 1.000 crianças nesta capital e verificamos, com espanto, que, em matéria de números, mais de 50% daquelas crianças estavam perdendo tempo. Ou seja, estava se estabelecendo, estava se constituindo e constituída a cultura da seleção, o alto índice de reprovação. E esse modo de organização do sistema da instrução pública de São Paulo foi reconhecido pelo diretor da instrução da época, Oscar Thompson. Ele disse o seguinte: ninguém ignora que o nosso grande erro desde a independência, e especialmente depois da Áurea Lei de 13 de maio de 1888, foi o de encaminhar a mocidade brasileira quase que exclusivamente para as carreiras liberais. Aquilo que eu falei lá para vocês na primeira periodização. A finalidade da escola primária era conduzir a criança da escola primária até o ensino superior. E na visão do diretor da instrução pública paulista da época, Oscar Thompson, esse foi o grande erro do sistema escolar paulista. E ele vai mais além. Ele diz que 247.543 crianças no ano de 1918, tá? Entre 7 e 12 anos de idade, ficaram sem escolas e por isso deixaram de aprender a ler, escrever e contar. A alfabetização da população infantil em idade escolar precisa ser feita já e já, sem demora, imediatamente. Então, quando o diretor da instrução detecta esse erro do sistema da instrução pública paulista e detecta esse quantitativo elevado de crianças que ficaram sem escolas e que, por isso, deixaram de aprender a ler, a escrever e a contar, ele solicita da elite intelectual paulista que apresente uma proposta de alfabetização dessa criança, né, dessa população, da população infantil, desse número elevado das crianças, né, uma proposta de alfabetização. E, dentre aqueles que apresentaram uma proposta de alfabetização dessas crianças, Oscar Thompson foi aquele que mais despertou o interesse de Sampaio Dória, né, e que mais, segundo o próprio Sampaio Dória, segundo o próprio Oscar Thompson,
que mais estabeleceu os princípios e parâmetros de um plano de alfabetização da criança em idade escolar, da criança paulista em idade escolar. Nesse plano, elaborado por Sampaio Dória, em 1918, ele trouxe também um entendimento de alfabetização. Aí ele perguntou, mas que se pode entender por alfabetizar o povo? Ele mesmo responde, sem dúvida, não será analfabeto quem souber ler, souber escrever, souber cálculo elementar. Ler, escrever, contar são os 3 benefícios mínimos. E aí, esta é a proposta de alfabetização simplificada apresentada por Sampaio Dória em 1918. Né? Então, ele apresenta essa proposta ela é normatizada, ela é regulamentada através do programa de ensino de 1920, né, que ficou conhecida como a Reforma Sampaio Dória. Nesta reforma, a duração do curso primário, que antes chegou a ser de 8 anos, foi reduzida para 5 e depois para 4, agora ela foi reduzida para apenas 2 anos. Então, com essa redução do estágio escolar primário, houve também uma simplificação do programa a ser ensinado. Com esse novo programa de ensino, se estabeleceu também uma nova data de admissão das crianças na escola primária. As crianças agora seriam admitidas, as crianças de 9 e 10 anos de idade. Então, dentre as propostas do plano de alfabetização de Sampaio Dória, uma merece um destaque especial, que era justamente, ela nasce a partir daquela constatação do alto índice de reprovação, daquela cultura da seleção. E aí, uma coisa interessante proposta por Sampaio Dória é o seguinte, nesse seu plano de alfabetização simplificada, que era de promover do primeiro para o segundo período todos os alunos que tivessem tido o benefício de um ano escolar, só podendo repetir de ano se não houver candidato aos lugares. Então, essa passagem ela é bastante interessante, ou seja, havia uma espécie de como é que eu posso dizer, de facilitação da promoção do aluno, né? De romper com aquela cultura de seleção, com aquele terror acadêmico que era proporcionado pelos exames escolares. A ideia de Sampaio Dória era que deveria promover o aluno, todos os alunos, do primeiro ao segundo ano. E, curiosamente, lendo esse plano dele, ao ser promovido do primeiro ao segundo ano, a criança já era considerada alfabetizada. Então, alfabetizar constituía, portanto, a finalidade principal da escola primária desta época. E alfabetizar significava deixar a criança lendo, escrevendo e contando. Aqui nós já temos uma nova significação do que vem a ser a alfabetização, diferente daquela primeira categorização lá, né? E aí, a aritmética que foi proposta, né, a partir desse programa de Sampaio Dória, de 1920 e 1921, a aritmética dessa alfabetização simples. Então, neste programa de ensino, restrito única e exclusivamente a 2 anos de escolarização, os saberes aritméticos estão distribuídos da seguinte forma: exercícios orais sobre as 4 operações, tabuadas, algarismos romanos e horas do relógio, fração decimal e fração ordinária, sistema métrico decimal. Isso era tudo que deveria ser ensinado para a criança para ser considerada alfabetizada. Ou seja, essa era a aritmética do processo de alfabetização, do plano de alfabetização simplificado proposto por Sampaio Dória. Então, um livro escolar de aritmética que melhor representa essa proposta aqui de alfabetização, da aritmética do processo de alfabetização, é o Cadernos de Problemas de Toledo.
né, de Benedito Toledo. Esse é um livro composto única e exclusivamente de um conjunto de operações que o aluno deveria realizar, né? Na verdade, essa expressão, essa página aqui, essa única página aqui, ó, essas duas páginas aqui, essa imagem, representa bem a ideia da aritmética que deveria alfabetizar a criança. É uma ideia de controle das operações, de controle de como formar os números nas diferentes combinações. Então, como formar o número 6? Nós podemos formar o número 6, 3 mais 3, 2 vezes 3, 3 vezes 2, 1 vezes 6, 6 vezes 1. Nós podemos formar 6 também através do algarismo romano. Então, esse é um bom exemplo que sintetiza isso. Só que Sampaio Dória, o próprio Sampaio Dória, autor dessa proposta de alfabetização, ele concebeu um método de como a aritmética deveria ser ensinada, de como essa aritmética deveria ser ensinada. Então, para Sampaio Dória, nem mesmo o ensino da aritmética escapa à necessidade da intuição. O ensino da aritmética, o da matemática na escola primária, a marcha deve ser primeiro o empirismo, depois a observação e, por fim, a análise. Esse era o modo de ensinar essa aritmética da alfabetização simples. Então, quando eu analisei isso aí, quando eu analisei toda essa proposta de alfabetização simplificada de Sampaio Dória, esses e outros documentos, essa proposta de treinamento da criança na alfabetização, eu pude constatar uma coisa bem interessante. Era de que o ensino intuitivo da aritmética na proposta de alfabetização simplificada de Sampaio Dória, ele rompeu com uma hierarquia dos saberes. Ou seja, até este momento, tinha-se uma ideia, né? Tinha-se uma ideia, um pouco antes disso, até a virada do século XIX para o século XX, tinha-se uma ideia de que a criança primeiro deveria aprender a ler e a escrever, e em seguida ela deveria aprender a aritmética. Com a proposta de alfabetização simplificada de Sampaio Dória, a aritmética desse processo de alfabetização, sendo ensinada do ponto de vista intuitivo, ela rompe com essa hierarquia dos saberes. E aqui eu devo registrar que, ao meu ver, esse é um dos maiores legados da proposta de ensino intuitivo aqui no Brasil, que é o rompimento dessa hierarquia dos saberes. Esse horário escolar, né, elaborado por Sampaio Dória, demonstra o quê? O que é que ele demonstra? De que a criança, ela pode aprender, pode-se ensinar a criança aritmética desde o primeiro dia de aula e desde o primeiro momento em que ela entra na escola. Então, aqui, ó, primeira aula, o primeiro saber a ser ensinado era o cálculo. Então, como é que eu vou ensinar cálculo para uma criança se ela não sabe ler e escrever? A resposta está aqui no Sampaio Dória. De modo empírico, através da observação e através da análise. Só que essa proposta de alfabetização simplificada, ela também tem uma vida relativamente curta, né? Ela começa em 20, mas ela é normatizada, institucionalizada em 21, e ela só vai até 1925. E quando de 1925 a 1930, aí se institui uma nova proposta de alfabetização, aquela que eu denominei de alfabetização instrumentalizada. Então, a proposta de alfabetização de Sampaio Dória, né, esta que eu acabei de apresentar para vocês, ela sofre um bombardeio enorme pela elite intelectual da época, né? Ela sofre um bombardeio porque reduziu o número, a quantidade, né, de anos de estágio escolar da criança na escola primária, de 8 para 2 anos, ou de 4 para 2 anos, né? E uma crítica bastante contundente foi feita pela
pesquisadora pela professora norte-americana Miss Marcia Brown, que ela disse o seguinte: convenhamos, ou melhor, já estamos entendidos, quando ela apresenta as razões, né? Quando ela apresenta as razões da crítica da reforma Sampaio Dória. Já estamos entendidos que a reforma Dória foi um desastre. A reforma foi uma blague, ou seja, foi uma piada. Blague é uma palavra francesa. Foi uma piada, uma brincadeira. A única coisa perdurável da reforma é o interesse pela alfabetização. Essa mesma Marcia Brown, ela chamava Sampaio Dória, ela chamou Sampaio Dória nessa crítica de ilustre pedagogista de gabinete. Então, diante da enxurrada de críticas, né, que essa reforma Sampaio Dória sofre, um novo programa de ensino de São Paulo, ele é estabelecido em 11 de junho de 1995, ou 1925. Então, a duração do estágio escolar, ele retorna a 4 anos, né? Tal como foi lá em 1918, 1905, 1904. A admissibilidade da criança para a matrícula na escola primária retornou às crianças de 7 a 12 anos de idade, e neste programa de ensino, os saberes aritméticos, eles iniciavam como ensinar por meios concretos, as numerações, e finalizavam com as noções de porcentagem, câmbio e moedas estrangeiras, ou seja, aumentou-se a duração do estágio escolar, aumentou-se também o rol dos conteúdos, dos saberes aritméticos que deveriam ser ensinados às crianças. Só que esta reforma de 1925 também não foi bem aceita na época. Um ano depois, né, se estabeleceu um inquérito do ensino, né, o jornal O Estado de São Paulo estabeleceu um inquérito, fazendo a consulta, né, dos intelectuais paulistas da época, do Estado, da Organização da Instrução Pública de São Paulo. Nesse inquérito de 1926, a reforma de 1925 foi amplamente criticada, né? Porque ela foi vista como sendo armada sob a capa da tradição. Ela se valeu por um retrocesso, ou seja, nesse inquérito, as pessoas consultadas alegaram que a reforma de 1925 tinha sido um retorno àquela nova proposta de ensino inicialmente apresentada para vocês, aquela proposta que era orientar a organização do ensino primário pela verticalidade das ciências, né? Só que neste mesmo inquérito de ensino, o professor Francisco Azy, ele enxergou a escola primária de uma outra forma. Ele disse o seguinte: a fase da civilização que vivemos é industrial por excelência. Não há duas opiniões a respeito hoje em dia, a respeito de como a escola primária deveria ser organizada, né? Nada de analfabetos, nem analfabetos de letras e números, nem analfabetos de ofícios, né? Nesta mesma pegada de Francisco Azy, o inspetor escolar Armando da Silva disse o seguinte: a escola primária deste século das indústrias tem de ser uma pequena oficina. E aí, neste sentido, que se estabelece uma nova finalidade da escola primária. Então, a finalidade da escola primária era oferecer os instrumentos de aquisição dos elementos de um ofício ou de uma profissão. Neste sentido, uma nova concepção de alfabetização também é estabelecida a partir dessa consultação do inquérito de 1926, né, dizendo o seguinte: a alfabetização há de abranger o conjunto das disciplinas indispensáveis ao curso primário e não resumir-se, como pensam alguns, no ensino de leitura, escrita e contas. Porque analfabeto, na concepção didática e, sobretudo, lógica do termo, não é só aquele que não sabe ler, escrever e contar, senão o que não tem a mente bastante cultivada, o espírito bastante esclarecido e o físico bastante forte para bem desempenhar o seu papel no grêmio social
onde há de exercer os seus deveres e direitos, tanto em benefício próprio como em favor da coletividade. Então, aqui nós vemos aqui uma nova concepção de alfabetização, diferentemente daquela primeira, da alfabetização verticalizada pelas ciências, diferentemente também daquela segunda, que era a alfabetização simplificada, onde a alfabetização se resumia no ensino da leitura, da escrita e do cálculo. Aqui a alfabetização ela deveria agora abranger o conjunto das disciplinas indispensáveis ao curso primário, mas que deveria fornecer os elementos indispensáveis para que o indivíduo, né, o cidadão, pudesse exercer o seu papel no grêmio social. E aí, a partir de todo esse arcabouço, nós temos aqui uma caracterização de uma aritmética sistematizada por temas da vida cotidiana, uma aritmética sistematizada por temas do mundo do trabalho. E aí, uma aritmética que melhor representa essa sistematização, né, é o livro Aritmética Elementar, do Büchler, Jorge Augusto Büchler. Nesta aritmética, diferentemente do livro de Souza Lobo, os assuntos de aritméticas, eles estão sendo enumerados assim, ó, como temas da vida cotidiana, né? O café, a compra de pães, a economia, a igualdade na rua, o leite, a bola, as flores. Esses eram os assuntos. E a partir desses assuntos, extraídos da vida do cotidiano, ou seja, do mundo do trabalho também, era que se surgia o saber aritmético. Podemos ver aqui nas imagens, ó, que serão apresentadas a seguir, uma situação de café da manhã poderia ser exercitado e treinado com o aluno de modo intuitivo a noção de número 1. Ao pai está sendo ofertada uma cadeira, um prato, uma xícara, uma faca, um talher, e assim sucessivamente, né? Na compra dos pães, né? Tem aí as imagens dos pães, as crianças poderiam contar os quantos pães tem nas imagens, né? Então, nós vemos bem, assim, a noção de igualdade através de uma balança, né, do armazém do seu Mota, como está escrito aqui, ó, a balança do seu Mota supõe-se que seja um armazém da época, né? A noção de igualdade pode ser extraída da balança do armazém do seu Mota, né? Então, você vê como os saberes aritméticos, eles estão sistematizados não mais por definições, mas por temas oriundos da vida cotidiana. Mas não só da vida cotidiana, né? A noção de número 10 pode ser extraída dos fósforos aqui, ó, as caixas do fósforo, mas também, através das noções aritméticas, poderiam também ser oriundas através de temas do mundo do trabalho, né? Aqui nós temos a imagem de dois homens, né? A noção de subtração pode ser extraída dessa imagenzinha aqui, ó. Tijolos estão sendo subtraídos desses montezinhos aqui, e a noção de adição também pode ser tomada a partir desse indivíduo aqui, porque está sendo subtraído daqui, mas está sendo adicionada na carroça, né? Olha aqui, olhem esses dois homens, o que estão fazendo? Aquele tira um tijolo após o outro dos que tem na carroça. A ideia aqui é tratar o trabalho manual, né? Mas a ideia aqui é trabalhar a noção de subtração e adição. Fazendo uma subtração ou adição, achamos um novo número. A noção de fração, né? Pode ser extraída através do homem quebrando uma lenha, né? O trabalho no campo, né? Então, aí nós temos o seguinte, a criança não precisava saber ler e escrever para memorizar definições e regras, axiomas para aplicar em exemplos. O ensino por temas ocorria através de palestras sobre situações da vida cotidiana. Esse ensino visava preparar a criança para as urgências do grêmio social, para o começo da vida prática, ou seja, para o trabalho. É neste sentido que eu chamo de uma alfabetização instrumentalizada, uma alfabetização que dava os instrumentos necessários para a criança exercer futuramente no seu trabalho e atender às urgências do grêmio social.
Então, essa reforma, né, e essa proposta de alfabetização, ela também tem uma vida relativamente curta, que a partir de 1931, ela também passa a ser amplamente criticada, né, e ela também passa, o programa de 1925, ele retoma aquela cultura da seleção, né? Ele retomou aquela cultura da seleção, um alto número elevado de reprovações foi se caracterizando também, né, com a estabilidade do programa de 1925, e aí o professor Mário Pinto Serva, ele diagnosticou a realidade de São Paulo com essas palavras: somos hoje um país cuja população se divide em duas grandes classes, a dos bacharéis e a dos analfabetos. Precisamos organizar e executar um plano de alfabetização para o Brasil inteiro. Então, durante a 4ª Conferência Nacional de Educação, o próprio Mário Sérgio Pinto sustentou que o seguinte, a proposta dele era o seguinte: a grande massa da população brasileira, o que interessa é saber ler, escrever e contar, com que possa ler um jornal, redigir uma carta, fazer conta, saber as horas de um relógio, pôr-se em contato com o mundo. Portanto, deixemos de pretensões bobas, de alto intelectualismo e demos a toda a população nacional a simples alfabetização. Então, Mário Pinto Serva, ele é um defensor da retomada daquela proposta de alfabetização do Sampaio Dória, aquela alfabetização simplificada. Só que neste contexto paulista, São Paulo foi transformado na terra da alfabetização. E uma alfabetização que eu categorizei como uma alfabetização horizontalizada. Essa expressão, terra da alfabetização, está entre aspas, porque foi reextraída da próprio Mário Sérgio Pinto Serva. E o porquê que eu classifico ela como uma alfabetização, São Paulo como uma terra da alfabetização horizontalizada? Porque nesta década de 30, de 1931 a 1939, 3 grandes propostas de alfabetização da criança se instituíram no sistema público de ensino paulista. A primeira é a Cruzada Nacional de Educação, teve origem no Rio de Janeiro, e que inaugurou a sua primeira escola em São Paulo em 1935. Eu tenho notícias de que ela teve início no Rio de Janeiro em 1932, mas eu não tenho a data exata de quando ela teve fim, essa campanha da Cruzada Nacional da Educação. Eu sei que ela teve fim na década de 60, mas não tenho a data exata, porque me faltam documentos de todas essas 3 propostas de ensino aí. A segunda proposta de alfabetização da criança foi a Bandeira Paulista de Alfabetização, que teve início em São Paulo em 1933, e eu também tenho notícias de que ela se estendeu até a década de 60 do século XX, mas eu não tenho a data exata. Ela esteve representada na figura de Francisca Pereira Rodrigues, mais conhecida no contexto como Dona Chiquinha Rodrigues, e a terceira proposta de organização do ensino paulista foi ao Programa Mínimo de 1934, instituído durante o período de Francisco Azzi. Então, rapidamente, eu vou falar de cada uma dessas 3 propostas de alfabetização, e eu não tenho desse período, me faltam documentos, né? Porque os arquivos estão fechados agora, e a gente não pode visitar para completar a situação dos arquivos fechados. O arquivo digital que estava disponível, o arquivo da Biblioteca Nacional, foi invadido por um hacker, né, há 10 dias, e ele está fora do ar até o presente momento, que eu saiba. Então, eu não tenho documentos suficientes para melhor caracterizar cada uma dessas 3 propostas. Mas o que eu tenho, até o presente momento, é suficiente para que a gente enxergue diferentes propostas de alfabetização desses 3 movimentos de organização da instrução pública paulista da época, né? Especificamente do ponto de vista da alfabetização.
A Cruzada Nacional da Educação, representada pelo médico Gustavo Ambustre, ele dizia o seguinte: o objetivo dele era o seguinte: o problema urgente para o Brasil é alfabetizar em massa o maior número possível de brasileiros. A Cruzada traçará o plano educacional, um plano simples em prol da alfabetização em massa. A instrução constará, em suma, do seguinte: ensinar-se-á o aluno a ler, escrever e contar, intercalando-se, é claro, esses rudimentos com noções indispensáveis à vida do cidadão. Esta era a proposta de alfabetizar a criança em massa da Cruzada Nacional da Educação, que se instituiu em São Paulo em 1935. E aqui uma coisa interessante: essa Cruzada Nacional da Educação, ela não tinha vínculo com o sistema público da instrução. Era uma organização de associados e eles instalavam as escolas para alfabetizar as crianças a partir de dinheiros, de fundos oriundos dos associados. A bandeira paulista de alfabetização, que teve origem em São Paulo em 1933, que tinha como diretora, sua vice-diretora e depois diretora, Dona Chiquinha Rodrigues, né? Diferentemente da Cruzada Nacional, ela já tinha um vínculo com o sistema público da instrução. O governo fornecia a escola e subsidiava também as escolas que eram criadas pela bandeira paulista de alfabetização. E o objetivo dessa bandeira paulista de alfabetização era o seguinte: alfabetizar o povo ignorante, ensinar os elementos rudimentares da escrita, da leitura, das operações primárias aos que vivem no mais negro analfabetismo, incentivar propaganda da educação higiênica, inspirar a noções de deveres cívicos, promover a reeducação da nossa gente. Eis aí o que está fazendo e vai fazer a bandeira paulista de alfabetização. E, neste sentido, educar tinha um sentido da época, né? O que significava promover a reeducação da gente. Educar, como se tem repetido em todos os tempos, é adaptar a criança à sociedade, fazendo adquirir certas técnicas indispensáveis que a civilização vai produzindo. Então, é através desta proposta de alfabetização que eu considero que, neste período, se caracteriza uma alfabetização horizontalizada, ou seja, uma alfabetização que enxergava a criança, né, em todos os seus aspectos sociais, do ponto de vista da higiene, não queria só instruir, mas queria promover também uma reeducação da higiene, promover nela as noções de deveres cívicos e oferecer a ela as técnicas indispensáveis da civilização que estava se instalando na época. Então, é neste sentido que eu considero essa alfabetização como uma alfabetização horizontalizada, ou seja, que enxergava e buscava instruir a criança, olhando a criança no seu centro de convívio. E a terceira proposta é através do Programa Mínimo, que foi instituído em 1934, organizado por Francisco Azzi, mas que foi chancelado por Almeida Júnior. Neste programa de ensino, Programa Mínimo, né, nós temos um curso primário de 4 anos, repete aquela proposta do programa de 1925, né? As crianças também de estágio escolar são admitidas de 7 a 12 anos, e ele estabelece o mínimo de conhecimentos exigíveis dos alunos no final do ano escolar. Os saberes aritméticos, e aí tem uma coisa interessante nesse programa mínimo. Nós temos um programa mínimo de 4 anos de duração, só que os saberes aritméticos, eles se assemelham ao programa de 1920, ou seja, aquele programa de Sampaio Dória de 2 anos. Existem algumas diferenças, mas, em geral, ele se assemelha, o modo de organização dos saberes. E por que se estabelece esse programa mínimo para a criança? Porque se foi detectado a presença, aquilo que eu falei para vocês, né? Os documentos analisados por mim me permitiram identificar o alto índice de reprovação que se estabeleceu em São Paulo
com a normatização do programa de 1925. E aí eu trouxe uma passagem, né, do professor Luiz Gonzaga Fleury, que foi responsável por fazer um estudo sobre as causas das reprovações na escola primária em 1936. E uma das causas apontada por Fleury como causa principal das reprovações da escola primária paulista da época era os programas extensos. Só que aí ele considera o seguinte, que este mal está em parte atenuado com a adoção do programa mínimo. Como já tivemos ocasião de ver, os grupos escolares desdobrados que adotam o programa mínimo obtiveram porcentagem de promoção superior a 69. E aí tem uma faceta do programa mínimo aqui que é pouco explorada pelos historiadores da educação, que é essa faceta que foi estabelecida lá no programa do Sampaio Dória, na reforma do Sampaio Dória, né? Que era uma espécie de amenizar o rigor da seleção, o rigor na promoção dos alunos. E o programa mínimo, ele trazia isso no seu arcabouço, porque, olha, aqui a passagem diz que as escolas, os grupos escolares desdobrados que adotavam o programa mínimo obtiveram porcentagem de promoção superior a 69. Com o passar do tempo, né, na década de 30, de 25 até 39, tinham 2 programas de ensino que estavam presentes no cotidiano escolar paulista. Era o programa de 25, ainda permanecia em vigência, mesmo com a aprovação desse programa mínimo. E esse programa mínimo. Só que ao longo do tempo, já para o finalzinho da década de 30, né, do século 20, o programa que se estabeleceu e que foi difundido e que era utilizado pela quase totalidade das escolas primárias paulistas foi esse programa mínimo, que promovia, né, um maior percentual de promoção entre os alunos. E aí a pergunta é, bom, e a aritmética, e a escola primária e a alfabetização da criança? Como ficaria na época? Daí o próprio Antônio de Almeida Júnior, o diretor da instrução na época, dizia o seguinte, o ensino primário, até pouco tempo, reduzia-se à simples alfabetização, a aquisição dos fundamentos de toda a cultura, ler, escrever e contar. Hoje, ou seja, na década de 30, né, o seu papel é mais social do que pedagógico. Então, foi nesse sentido que eu considerei essa alfabetização horizontalizada, né, desse papel social da escola, mais do que pedagógico. O próprio Renato Jardim identifica diante desse contexto, né, diante dessa proliferação de propostas diferentes de alfabetização que São Paulo estava vivendo na década de 30, o professor Renato Jardim identifica uma transformação no sentido semântico do que vem a ser o analfabeto. E aí ele disse o seguinte, a significação do termo analfabeto é hoje de algum modo imprecisa. A significação etimológica desta palavra, por vulgar fenômeno de semântica, transmudou-se. Conhecer o alfabeto já não é por si só condição de alfabetizar-se, de distinguir-se de míseras vítimas que cruel destino elege e consagra os bárbaros ritos da civilização. E aí entra a seguinte questão. Bom, e a aritmética dessa escola? Eu faço a seguinte questão. Nós estamos tratando aqui de uma aritmética como sinônimos de problemas escolares. Então, como eu disse, nesta quarta periodização, nesta quarta categorização da alfabetização, né, da alfabetização horizontalizada, eu ainda não tenho documentos suficientes que me permitam melhor caracterizar a aritmética dessa época, mas eu levantei esse questionamento aqui de uma aritmética como sinônimo de problemas aritméticos, diante das questões dos exames escolares que deveriam ser submetidas aos alunos. Olha aqui, ó.
questões propostas nos exames a que foram submetidos os alunos do 4º ano, com respectivos critérios para o julgamento. Então, veja aqui, ó, eram 4 questões para o aluno e 4 problemas aritméticos. Isso não estava resumido apenas em 38, né? Em 39, isso também, esse modelo de exame escolar, né, se estabelecia, as bases a serem observadas nos exames escolares, né? Aqui, no primeiro ano, 4 problemas de uma só operação, sobre as 4 operações, com números inteiros, cujos resultados não ultrapassassem de uma centena. No segundo ano, 4 problemas, sendo 2 de 2 operações e 2 de 3, sobre as 4 operações. Nos terceiros e quartos anos, nos terceiro e quarto anos, 4 problemas de 2 ou mais operações, abrangendo a matéria ensinada. Dar predominância a problemas da vida real. Então, aí é nesse sentido que eu passo a questionar. Bom, nós estamos tratando aqui de uma aritmética como sinônimo de problemas aritméticos, e aí a observância é de que nas provas deve ser aparecer o enunciado, a resposta e a solução das operações. Bom, pessoal, certo de que eu já cansei um pouco vocês, eu agradeço pela paciência de ter me acompanhado até aqui, e findo aqui a primeira parte desta atividade, está aberto agora, né, o Luiz vai abrir aí, ao segundo momento, que é o momento dos questionamentos e das sugestões que vocês podem me dar para a continuidade da pesquisa. Muito obrigado. Bom, a colega Andréa, né, ela dá os parabéns pela apresentação. Obrigado, André, pelo carinho de sempre, né? E que bom que a apresentação trouxe para você algumas reflexões e questionamentos. Então, fiquei pensando como você entende a presença dos problemas aritméticos e a periodização apresentada por vocês. Não sei se a sua pergunta está se referindo a uma relação entre os problemas aritméticos e a periodização, ou se são 2 perguntas distintas. Como eu estou entendendo os problemas aritméticos e como eu estou entendendo a periodização que eu construí. Eu vou responder desse segundo sentido. Como eu estou entendendo os problemas aritméticos e como eu construí essa periodização pela pesquisa. Como eu disse a você, no início da minha fala aqui, a postura que eu adoto aqui na pesquisa é aquela postura na perspectiva de um historiador etnográfico, né? Eu não vou analisar o documento com nenhuma definição a priori do que vem a ser os problemas aritméticos. Então, eu não posso lhe dizer agora com toda a convicção, porque eu levantei essa suspeita de que a aritmética seria um sinônimo de problemas aritméticos só na década de 30. E aí é justamente a década que eu não tenho muitos documentos que tratem da aritmética, porque os arquivos estão fechados e eu não tenho mesmo muitos documentos. O que eu pude identificar foi aquelas propostas diferentes de alfabetização, né, na década de 30, e aqueles indicativos de como a aritmética deveria fazer parte do exame escolar do aluno, em 38 e 39, aquele modelo de exame escolar, que, ao meu ver, se resume como problemas aritméticos. Mas daí eu preciso retomar livros, mais outros documentos, para construir um entendimento do que vem a ser problemas aritméticos na época, como era entendido problemas aritméticos na época, e não o que eu entendo. Eu não jogo nenhum entendimento meu, nem de alfabetização, nem de aritmética, eu não me insiro na minha pesquisa nenhuma definição a priori. Eu extraio do documento todo o significado que era atribuído aos problemas aritméticos, à alfabetização e às expressões que me interessam na época. E com relação à periodização, eu fiz aquela periodização, não fui eu que construí a priori. Ela se apresentou através da análise que eu fiz. E ela se apresentou através desses cortes temporal
através da categorização das diferentes propostas de alfabetização. Então, se você prestar bem, eu acho que eu deixei ali, na primeira, aqui na... Então, se a gente prestar aqui bem, ó, veja bem, cada periodização, ela é delimitada pela categorização da alfabetização. Então, foram as diferentes propostas de alfabetização que delimitaram a minha periodização, cada uma dessas periodizações. Bom, eu espero que ter respondido ao seu questionamento. Foi assim que eu entendi, mas se não, torne a perguntar de novo, que eu torno a melhor me exprimir. Deixa eu ver a colega Késia. Marcos, parabéns, sempre. Obrigado, Késia. Pergunta, em que medida os exames se relacionam ou não às mudanças de perspectiva para a alfabetização? As perspectivas teriam sido diferentes se outros resultados? Bom, em que medida os exames escolares se relacionam? Obrigado, Késia. Obrigado, Késia. Então, veja bem, eu deixei bem claro aqui o seguinte, de que eu estou investigando a alfabetização do ensino. A alfabetização vista e analisada do ponto de vista do ensino. Vista do ponto de vista do ensino foi uma redundância. Mas a alfabetização tomada do ponto de vista do ensino. Logo, a aritmética, eu estou investigando a aritmética do ponto de vista do ensino. Mas isso não me inibiu de partir para outra esfera, ou seja, a alfabetização da avaliação, para melhor compreender as possíveis razões da organização dos saberes aritméticos da escola. Então, eu fui aos exames escolares não com o intuito de saber se os exames escolares estavam impulsionando uma mudança na aritmética. Não, eu fui para dizer o seguinte, bom, se na escola era essa aritmética, que eu pude constatar através dos livros, dos programas de ensino, dos relatórios, e etc, 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 bom, que aritmética era exigida do aluno nos exames? E, por coincidência, né, até o presente momento, os exames têm me revelado que era a mesma aritmética, se assemelhava à aritmética que era ensinada na escola. Então, eu estou pressupondo o seguinte, que havia uma sintonia entre a aritmética do ensino e a aritmética da avaliação. Esse é o primeiro momento ali, como na primeira periodização, né? Naquela alfabetização verticalizada pela ciência. Eu não localizei os exames escolares da década de 20, nem da década de 30, porque o arquivo público do Estado de São Paulo está fechado. Eu preciso retornar lá. Se abrir até o final, eu retornarei lá. Eu consegui caracterizar bem a aritmética da década de 20, né, através dos livros, dos programas, etc, etc, mas eu não tenho como dizer se essa aritmética ela estava em sintonia com a aritmética dos exames, porque eu não tenho. Na década de 30, o movimento foi o inverso. Eu não tenho bem muitos documentos que me dizem dessa aritmética do ensino, né? Do ensino da proposta da alfabetização, ou seja, eu não sei que aritmética foi proposta na Cruzada Nacional da Alfabetização, na Bandeira Paulista da Alfabetização. Mas eu sei que a aritmética foi proposta no programa mínimo e no programa de 20. E aí eu tenho alguns indícios, né, como eu apresentei no último slide, do modelo de exame escolar que era exigido no aluno da época. E daí eu levantei essa seguinte questão. Bom, era sinônimo? A aritmética era sinônimo de problemas? No último caso, eu não tenho como dizer para você porque me falta documentos. Mas no primeiro caso, ela tinha sintonia, sim. Mantinha relação,
né? Como foi apresentado, a aritmética de Souza Lobo, ela organizava os saberes tal como se exigia nos exames de aritmética dos alunos. Bom, Kézia, eu acho que era isso que você queria saber, não sei se eu respondi por inteiro sua indagação, e obrigado mais uma vez pelos parabéns, você é sempre carinhosa. Marilene, obrigado, Marilene. Obrigado, Camilo. Oh, Marcos, obrigado, Marcos. A Ana. Oi, Ana, obrigado. Uhum. A Andrea disse, penso que você percebia na primeira periodização ler, escrever e contar antes, ler e escrever antes do contar. E na segunda, os três elementos estão juntos. E fico pensando que o problema seria um instrumento que consegue, acho que está faltando aí, que consegue sintetizar o ler, escrever e contar. Bom, eu não sei, Ana, ou Andréia, talvez sim, mas o que eu percebi foi o seguinte, que até a virada do século XX, ali na primeira década do século XX, essa hierarquia dos saberes era presente ainda na escola primária paulista. Por mais que se tenha discutido, por mais que se tenha iniciado a apropriação do método intuitivo, isso, aquilo, outro, a hierarquia entre os saberes permanecia. Primeiro se ensinava o ler e o escrever, e por último o contar. Quando Sampaio Dória propõe a reforma dele, a reforma da Sampaio Dória, e a proposta de alfabetização, né, que é centrada especificamente na alfabetização simples, e que ele defende de que a aritmética deve ser ensinada do ponto de vista intuitivo, né, a marcha deve ser primeiro o empirismo, depois a observação e, por fim, a análise, aí essa hierarquia, ela rompe. Ela rompe porque ele passa a defender de que a criança pode, tem capacidade de aprender, pode ser ensinado, e a criança tem a capacidade de aprender a aritmética desde o primeiro dia de aula e desde o primeiro momento em que ela esteja em sala de aula. E aí, você viu lá no horário escolar, que eu consegui capturar, o cálculo como sendo a primeira matéria a ser ensinada às crianças no primeiro ano escolar durante toda a semana. Agora, que aritmética era essa? Talvez os problemas encabeçassem isso, mas eu tendo a pensar que essa aritmética se torna sinônimo de problemas aritméticos na década seguinte, na década de 30. Mas há esse rompimento mesmo, essa periodização, ela é isso bem detectado, André. E eu acredito que esse seja o maior legado do ensino intuitivo da aritmética, que é esse rompimento da hierarquia entre os saberes, rompimento histórico, tá? Que a partir daquele momento a criança aprende a aritmética mesmo sem a necessidade de saber ler e escrever. Ah, Kézia, obrigado. Eu também estou torcendo para que abra os arquivos, porque eu preciso investigar isso. Então, a ideia era sempre essa, Kézia, era de melhor compreender as razões dessa aritmética estar sendo organizada assim, né? E uma das razões era dizer, bom, uma das pistas, né, que eu pensei, digo, bom, vou olhar para os exames escolares, porque talvez lá esteja dizendo o seguinte, bom, exige-se essa aritmética do aluno, então apresenta-se essa sintonia, né? No primeiro momento apresentou essa sintonia entre a alfabetização do ensino e a aritmética do ensino e a alfabetização do exame e a aritmética do exame. Falta do segundo momento, falta do terceiro e do quarto eu ainda estou suspeito assim, porque ainda falta documentos, mas eu tenho algumas pistas já.
Fiquei em dúvida ao trazer Magda Soares, Marília, em um tempo em que fala de alfabetização matemática. Edilene, obrigado pela questão. Bom, eu retomei a Magda Soares e a Maria do Rosário no sentido de apresentar para vocês as 3 grandes perspectivas de pesquisas que estão sendo desenvolvidas, que foram e que estão sendo desenvolvidas, né, acerca da temática da alfabetização atualmente. Então, nós temos aí, foi nesse sentido de categorizar, né? Então, quando você tem a pesquisa que está interessada na teoria do construtivismo, você vê a Emília Ferreiro como a principal referência daquele trabalho. Quando você vê que a temática da alfabetização está alinhada ao campo das ciências linguísticas, você vê a Magda Soares como sendo a principal referência desse trabalho. E quando você vê a temática da alfabetização sendo explorada do ponto de vista dos métodos de ensino, dos métodos de alfabetizar, você vê aí a Maria do Rosário como sendo a principal referência, né, a ser tomada. Então, mesmo correndo risco, como eu falei durante a apresentação, mesmo correndo risco da simplificação excessiva desses trabalhos, para situar melhor o campo de análise e o campo de investigação da minha temática de pesquisa, a alfabetização no processo, a aritmética no processo da alfabetização, eu identifiquei essas 3 e alinhei a minha pesquisa em partes à perspectiva de análise da Maria do Rosário. Eu sei bem da alfabetização matemática, que é discutida hoje, mas a minha pesquisa, ela se diferencia e muito dessa perspectiva da alfabetização da matemática que é discutida hoje em dia. Foi nesse sentido que eu trouxe, só apenas para situar os trabalhos que foram e estão sendo desenvolvidos acerca do tema da alfabetização e para situar o meu trabalho nessas 3 grandes perspectivas. Foi nesse sentido que eu trouxe essas 3 autoras, né? A Emília Ferreiro também. O Cleiton Pinheiro Salles, se há possibilidade de dizer as características do sistema escolar pelas propostas nesses programas, que dinâmicas e processos se envolviam nesses programas. Há, em partes, acho que os programas, somente os programas, eles não oferecem isso, né? É por isso que eu cruzei os programas de ensino com relatórios de diretores da instrução, com livros escolares de aritmética, somente os programas pelos programas, decreto pelos decretos, eu acho meio difícil enxergar as características do sistema escolar da época. Talvez uma organização do saber a ser ensinado, né? Um modo de conduzir a prática de ensino do professor, isso os programas escolares oferecem, né? Um modo de divisão do trabalho do professor, isso os programas oferecem, né? Determinados elementos da organização do sistema escolar podem ser vistos e extraídos dos programas escolares. Outros não. Outros é necessário você abordar relatórios de diretores da instrução, relatórios de inspetores, relatórios os anuários do ensino, né? Noticiários de jornais, que é muito importante, que muitos professores divulgaram, relataram um pouco do seu dia a dia escolar nos jornais da época, né? Livros escolares, né?
Porque aqui, Cleito, tem uma coisa bem interessante. Veja, se você fizer uma comparação, por que eu digo isso? Que só os programas não oferecem e é necessário o cruzamento do programa com outros documentos. Pelo simples fato. Faça o seguinte exercício. Escolha um programa de ensino, pode ser da atualidade ou do passado, especificamente da matemática, ou da aritmética, ou da geometria, como você queira, de uma matéria específica, ou de uma disciplina específica. Em seguida, naquele contexto, você escolhe um livro daquela determinada matéria e você vê a organização dos saberes no livro para você ver se ele se assemelha ou se distingue da organização que é posta no programa. Então, você vê uma dinâmica totalmente diferente de organização. Então, é necessário fazer esse cruzamento de fontes para melhor extrair uma organização, uma dinâmica de ensino proposta na época. Mais alguma observação? Professora Neuza, obrigado por estar aqui me assistindo, me prestigiando. Obrigado, viu, professora Neuza? E obrigado pela pergunta sobre a Cruzada Nacional da Alfabetização. Tem relação com a cruzada pela Escola Nova do Rio de Janeiro, dirigida por Everaldo Beckhaus? Olha, professora, eu não tenho muitas informações, né? Me faltam documentos, porque eu sei que o arquivo do CPDOC, antes da pandemia, antes de eu ir para o meu estágio no exterior, em 2019, eu liguei para o CPDOC, e a moça me disse que lá tinha bastante documentos acerca da Cruzada Nacional de Educação, né? Cruzada Nacional de Educação, não é da alfabetização, é da educação, que teve início lá no Rio de Janeiro. Daí ela me disse que lá tinha. Eu digo, bom, aí quando eu fui para o estágio, digo, na volta eu torno lá, né? Porque ficou muito apertado para ir lá. Daí quando eu voltei, fechou, tá fechado lá. Então eu não tenho muitos documentos que me permitam responder com segurança esse seu questionamento. Talvez tenha, não sei, eu não posso lhe dizer, porque me faltam documentos, eu não conheço muito bem. O que eu conheço, aquilo que foi apresentado aqui, da Cruzada Nacional da Educação, ele foi extraído de noticiário de jornais da época, né? Noticiário de jornais de São Paulo e do Rio de Janeiro. Então, eu vou ficar devendo essa resposta para a senhora, professora, mas eu vou tomar nota aqui para verificar essa coisa aí. Eu acho que é bem instigante isso aí, né? Cruzada Nacional da Educação. Cruzada Nacional da Educação com a Cruzada da Escola Nova. Everaldo Beckhaus. Eu não tinha me atentado a isso, mas obrigado. Talvez ao final eu possa apresentar alguns elementos para a senhora, professora. Obrigado. Obrigado, professora Neuza, pelo carinho. Obrigado, Edilene. Obrigado, Wagner. Bom, então, terminadas as perguntas e os questionamentos, observações, eu agradeço a todas e a todos. Professora Vera, eu fico muito agradecido se a senhora puder me enviar esses artigos. Tá bom? Irão me ajudar bastante. Vou mandar um e-mail para a senhora, tá? Solicitando esses artigos. Então, pessoal, eu agradeço a todas e a todos, né, pela paciência, por estarem aqui presentes e acompanhando um pouco, né, da pesquisa que eu estou conduzindo, né? Essa pesquisa está prevista para terminar no ano que vem, em abril do ano que vem. E é isso, espero que os arquivos retornem, né, ao seu funcionamento, meio que parcial, mas que retorne, para que eu e outros pesquisadores, né, possam retornar aos arquivos e desenvolver as suas pesquisas. Então, encerro aqui, agradecendo mais uma vez, e
Desejando tudo de bom para vocês. Protejam-se. Obrigado.